Você sente que Deus se esqueceu de você? Carrega o peso de pensar que suas orações não chegam ao céu? Hoje quero lhe dizer algo que mudará sua perspectiva. Deus não apenas ouve cada palavra que sai do seu coração, mas já está preparando a resposta que você tanto precisa. O próprio Jesus nos ensinou que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e vos será concedido. Mas há algo mais profundo aqui que precisamos entender. O problema não é que Deus não responda. O verdadeiro desafio está em como preparamos nosso coração para receber o que Ele deseja nos dar e, ainda mais importante, o que faremos quando chegar esse milagre que tanto esperamos. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Deus já está operando o meu milagre, confio em seu tempo perfeito. Que essa declaração seja seu ato de fé, que abre seu coração para receber tudo o que Ele tem preparado para você. Comecemos. Número 1. Promessa do milagre e preparação do coração. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja portas fechadas, situações que parecem impossíveis e orações que ainda não receberam a resposta que você tanto anseia. E, em meio a esse silêncio, Deus quer lhe lembrar que o milagre que você espera já está a caminho. Ele não se esqueceu do que você pediu, nem ignorou as suas lágrimas. Cada palavra sua subiu à sua presença como incenso, como diz a Escritura, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5:7. Não é maravilhoso pensar que aquilo que rouba a sua paz é para ele uma oportunidade de mostrar o seu poder? No entanto, a pergunta que o Senhor coloca hoje em seu coração não é apenas se você pode crer que Ele responderá, mas o que você fará quando a resposta chegar. Porque muitas vezes clamamos com intensidade, mas quando a bênção se materializa, esquecemos do doador e nos distraímos com o presente. Por isso, o Espírito Santo o convida a preparar o seu coração, a não perder de vista que o propósito do milagre não é apenas mudar as suas circunstâncias, mas transformar o seu interior. Você está disposto a recebê-lo com gratidão e a permanecer fiel? Deus quer que você entenda que a sua situação preocupante tem data de validade. Não será eterna a luta que você enfrenta, nem permanecerá para sempre a noite escura que você atravessa. A resposta vem no tempo perfeito do Senhor, ainda que você a imagine tardia. Ele não age com atraso, mas com precisão divina. O que agora parece demora, na realidade é preparação. É como quando uma chave está girando na fechadura. Ainda a porta não se abriu, mas já se ouve o som que anuncia que em breve se abrirá. Da mesma forma, cada oração que você fez já está movendo a mão de Deus, e ainda que você não veja o resultado, o milagre já começou no invisível. Mas aqui está a parte que não podemos omitir: a preparação do coração. Porque receber uma resposta sem ter sido moldado pode nos levar a perdê-la. O povo de Israel clamou por libertação, e Deus os tirou do Egito com mão poderosa. No entanto, pouco tempo depois, esqueceram-se daquele que os resgatou e desejaram voltar atrás. Você quer repetir essa história? Ou quer ser daqueles que reconhecem a mão de Deus e permanecem agradecidos? Hoje Ele o chama a ser dos segundos, a cultivar um coração que não se esquece do Senhor na abundância. É natural que você sinta ansiedade, porque somos humanos e a espera dói. Mas o Pai lhe assegura que já está operando a solução. O que parece silêncio no céu é, na verdade, o som dos anjos preparando a resposta. Quando o incenso da sua oração sobe, não fica suspenso, mas chega até o trono e se transforma em ação divina. Isso não é motivo suficiente para descansar? A sua parte é confiar e preparar o coração com humildade, obediência e fé. E há algo mais. Esse processo de espera não é perda de tempo. As provas que você enfrenta estão produzindo em você sabedoria e maturidade espiritual.
Quantas vezes você pensou que não iria resistir e, no entanto, aqui está? Isso já é um testemunho de que o Senhor o sustenta. Cada lágrima que você derramou está sendo convertida em fortaleza. Cada momento em que decidiu continuar crendo, ainda que tudo gritasse o contrário, está formando em você um caráter firme, inabalável. O milagre não será apenas externo, será interno. Você aprenderá a confiar mais, a depender menos das suas forças e a valorizar mais a fidelidade de Deus. Portanto, antes de pedir uma mudança no exterior, deixe que Ele prepare o seu interior. Pergunte a si mesmo hoje: o que farei quando a resposta chegar? Como reagirei quando vir a porta se abrir? Serei como aquele que recebe o presente e esquece o doador, ou como aquele que levanta as mãos e diz: obrigado, Senhor, porque sempre estiveste comigo? Deus lhe assegura que o seu pedido foi ouvido. Essa promessa não depende dos seus méritos, mas do seu amor inabalável. O seu trabalho agora é cuidar do coração para não desperdiçar o milagre que se aproxima. Reflita, examine, ore e alinhe a sua vida à vontade do seu Pai. Porque o amanhã trará o milagre que mudará sua vida para sempre. Mas hoje é o momento de se preparar para recebê-lo com gratidão e fidelidade. Agora que você sabe que a resposta está a caminho, o próximo passo é aprender como preparar o coração para que o milagre não apenas chegue, mas permaneça. Número 2. A ordem divina, coração primeiro. Quando falamos de milagres, é fácil imaginar que o mais importante são nossas ações externas, as ofertas, os jejuns, os rituais ou até mesmo o tempo que passamos em atividades religiosas. Mas a verdade é que o que Deus olha primeiro não é a aparência nem o tamanho do seu sacrifício, mas sim o seu coração. Assim, ele disse claramente na Escritura: o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. 1 de Samuel 16:7. E aqui está a boa notícia. Você não precisa trazer algo grande ou impressionante para agradar ao Senhor. O que Ele espera de você é um coração sincero, agradecido e disposto a obedecer. Imagine por um momento um altar, não um feito de pedra nem de madeira, mas o altar do seu coração. É ali que Deus quer receber a verdadeira adoração. Suas mãos podem estar vazias de bens materiais, mas se o seu coração está cheio de gratidão e amor, esse é o sacrifício mais precioso que você pode oferecer. Às vezes pensamos que precisamos conquistar o seu favor com muito esforço, mas o Pai diz: filho, filha, o que mais desejo é o seu coração. Dê-me a sua sinceridade, dê-me a sua confiança, dê-me o seu amor. Quando você abre os olhos a cada manhã e a primeira coisa que sai da sua boca é um simples "Obrigado, Deus", já está oferecendo o mais valioso, o reconhecimento de que depende dele. Isso é o que alegra o coração do Pai. Não se trata de fórmulas complicadas, nem de gestos elaborados. Você não precisa provar nada que o impressione. Ele não está esperando que você chegue com riquezas ou palavras eloquentes. O único pedido é a sua gratidão genuína, porque dessa semente brotam todas as demais bênçãos. Se você pensar bem, tudo o que temos, desde o ar que respiramos até a oportunidade de começar um novo dia, já é um presente. E quando reconhecemos isso e respondemos com gratidão, nossa vida muda de direção. É como abrir a chave que permite que os milagres fluam, porque Deus multiplica o que sai de um coração agradecido. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Quando as pessoas se aproximavam do Senhor com fé sincera, além do que pudessem oferecer materialmente, Ele respondia com abundância. A ordem divina sempre começa no invisível, no profundo do ser. Primeiro o coração, depois as ações externas. O próprio Jesus repreendeu aqueles que aparentavam santidade em suas práticas, mas tinham o coração distante de Deus. Ele não quer rituais vazios, não quer lábios que o honram enquanto a vida segue indiferente. O que ele busca é essa relação viva,
íntima, onde não se trata de performance religiosa, mas de amor real. E quando essa ordem está no lugar, todo o resto ganha sentido. Talvez você tenha pensado: eu falhei tanto que Deus deve estar cansado de mim. Mas ouça isto, Ele não está esperando perfeição, mas sinceridade. Você pode se aproximar com seus erros, com suas fraquezas, e ainda assim dizer: Pai, aqui está o meu coração. É isso que Ele quer. E quando você decide colocar o coração primeiro, algo belo acontece. Suas ofertas, seus atos de serviço, suas palavras, tudo se torna fruto agradável, porque brota da raiz correta. Não se esqueça de que o coração é como um templo onde Deus deseja habitar. Você pode enfeitar o exterior o quanto quiser, mas se o interior está vazio, de que serve? Por outro lado, se o seu coração está aberto, agradecido e limpo diante do Senhor, ainda que suas mãos estejam vazias, você já tem tudo o que precisa para honrá-lo. Essa é a chave para viver debaixo de um céu aberto. Que a primeira coisa que você entregue a cada dia seja o seu interior, não seus feitos nem suas aparências. Pense assim: cada vez que você ora do fundo da alma, cada vez que agradece antes de se levantar da cama, cada vez que decide ser sincero, ainda que não seja perfeito, você está edificando esse altar interno onde a presença de Deus se manifesta. E nesse lugar, os milagres não apenas acontecem, mas permanecem. Hoje, o Senhor o convida a examinar a ordem das suas prioridades. Você tem entregado suas ações externas enquanto o seu coração continua distraído, ferido ou endurecido? Ele lhe diz com ternura e clareza: o que quero é o seu coração. E quando isso está no lugar, todas as demais coisas, seus dons, seus talentos, suas ofertas, se tornam instrumentos que multiplicam bênçãos. Por isso, comece pelo simples. Ao abrir os olhos amanhã, antes de olhar o celular, antes de se preocupar com os problemas, apenas diga: obrigado, Senhor, por um novo dia. Esse ato simples tem mais poder do que você imagina, porque organiza o seu interior, e quando o seu coração está em ordem, tudo o mais começa a se alinhar com o plano divino. Com o coração em ordem, agora é momento de aprender como cuidar do que Deus nos der e como multiplicar as bênçãos que virão às nossas mãos. Número 3. Cuidando da bênção recebida. Quando Deus responde à sua oração e derrama uma bênção sobre a sua vida, é como se colocasse em suas mãos uma flor linda. Ao recebê-la, você se enche de alegria, de esperança, de uma nova ilusão. Mas essa flor, como qualquer ser vivo, precisa de cuidado. Se você a deixa esquecida em um canto, sem água nem atenção, pouco a pouco ela murcha até perder sua beleza. Assim acontece também com as bênçãos que recebemos. Se não as regarmos com gratidão e louvor, se esquecermos do doador enquanto desfrutamos do presente, essas bênçãos começam a perder força, como uma flor sem água. A Escritura adverte com clareza: quando tiveres comido e estiveres farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos. Deuteronômio 8:10-11. Deus sabe que, na abundância, o coração humano tende a se distrair. No deserto clamamos com força, mas na terra prometida corremos o risco de esquecer quem nos levou até lá. Por isso, ele nos exorta a cultivar a gratidão diária, não apenas quando estamos em necessidade, mas também quando já temos a mesa farta. Pense no maná que descia do céu para os israelitas. Cada dia eles tinham que recolhê-lo fresco, porque se tentassem guardá-lo para o dia seguinte, ele estragava. Era a forma de Deus ensiná-los a depender continuamente dele, a não esquecer que cada provisão vinha de sua mão. Da mesma forma, as bênçãos que recebemos hoje precisam ser reconhecidas e celebradas em oração, porque, se deixamos de agradecer, nosso coração se endurece e perde a frescura espiritual. Talvez você esperasse uma resposta específica e Deus lhe deu algo diferente.
Talvez você pediu um caminho e ele abriu outro. Pode ser que no início tenha se sentido confuso, mas com o tempo percebeu que o que recebeu era muito melhor do que havia pedido. Isso faz parte do cuidado de um pai, que não apenas ouve o que você pede, mas sabe o que você precisa para o seu futuro. Quando você reconhece que a sua vontade é perfeita, mesmo quando não coincide com os seus planos, está regando essa flor com água pura, permitindo que a bênção floresça e dê fruto. A ingratidão, por outro lado, seca a alma. Quantas vezes recebemos algo que pedimos e pouco tempo depois deixamos de valorizar? Pedimos trabalho e quando ele chega, reclamamos do esforço. Pedimos saúde e quando a temos, voltamos a descuidar do corpo. Pedimos paz no lar e quando ela retorna, esquecemos do príncipe da paz. O coração humano esquece com rapidez e é aí que precisamos de disciplina espiritual. Parar a cada dia para agradecer, para lembrar, para exaltar o nome daquele que tornou isso possível. Por isso hoje o Senhor lhe lembra. Regue suas bênçãos com louvor. Cada oração que você faz deve vir acompanhada de ação de graças. Quando apresentar sua petição no altar, não chegue apenas com o que falta, traga também o que já tem. Esse ato de gratidão multiplica o que foi recebido e abre as portas para o que ainda virá. Porque o pai se alegra em um filho que sabe reconhecer a sua bondade, até mesmo nas coisas mais pequenas. É verdade que somos humanos e tendemos a esquecer. Acontece com todos nós, mas aqui está a diferença. Quando você decide desenvolver o hábito consciente de agradecer, até pelo mais simples, está protegendo sua vida da sequidão espiritual. Ao dizer obrigado pelo pão de cada dia, pela respiração, pela família, pela oportunidade de recomeçar, você está fortalecendo as raízes da sua fé. E essa disciplina o ajudará a se sustentar tanto na abundância quanto na escassez. Portanto, não se contente apenas em receber, aprenda a cuidar do que chega às suas mãos. Se você recebe resposta, mas se esquece de Deus, a bênção seca, como flor sem água. Mas, se a cada dia você a rega com louvor, se a cada manhã levanta sua voz para dizer obrigado, Pai, essa flor não apenas permanecerá viva, mas dará novas sementes que abençoarão outros. Esse é o propósito do Senhor. Que o que Ele coloca em sua vida não fique apenas em você, mas se multiplique e alcance muitos mais. Hoje eu o convido a desenvolver o hábito da gratidão específica. Não diga apenas obrigado por tudo, mas pare para nomear cada bênção, grande ou pequena. Reconheça o detalhe, lembre-se do milagre, celebre a provisão. Porque é essa gratidão constante que preserva o que foi recebido e abre o caminho para novas manifestações do seu amor. Entendendo isso, agora podemos avançar um passo mais e descobrir como Deus responde com sabedoria, mesmo quando a sua resposta não é o que esperávamos, mas sempre é o que mais nos convém. Número 4. Deus responde com sabedoria prática. Deus sempre responde, mas nem sempre da maneira que imaginamos. Muitas vezes, oramos esperando que o milagre se manifeste de forma imediata e espetacular, como um relâmpago que rompe a escuridão. No entanto, a sabedoria do Pai se move no prático, no concreto, naquilo que sustenta nossa vida a longo prazo. Ele não age para nos impressionar, mas para nos transformar. Por isso, se você pediu prosperidade, talvez Ele não o encha de riquezas da noite para o dia, mas pode lhe dar algo mais profundo. O cancelamento de dívidas que o oprimiam, a oportunidade de um emprego digno ou a abertura de uma porta onde, com esforço e honestidade, você possa caminhar rumo a um futuro estável. A Escritura diz que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. Isso significa que a resposta de Deus nunca será improvisada, mas desenhada com amor perfeito.
Talvez você tenha pedido abundância e, em vez de uma soma inesperada de dinheiro, ele lhe entregou a possibilidade de um trabalho que não apenas supre suas necessidades, mas devolve dignidade e senso de propósito. Isso é sabedoria divina. Não lhe dar pão para um dia, mas ensiná-lo a produzi-lo todos os dias. Como um pai amoroso, ele não apenas dá o peixe, mas ensina a pescar, porque deseja que você aprenda a viver em liberdade, sem correntes de dependência. Pense em quantas vezes você clamou por uma saída rápida e Deus respondeu com um processo. E ainda que esse processo, no início, tenha parecido difícil, com o tempo você descobriu que era exatamente o que precisava. Quantas vezes você pediu que ele tirasse um peso e, em vez de eliminá-lo, fortaleceu você para carregá-lo com graça? Isso faz parte de sua sabedoria prática. Não resolver apenas o problema imediato, mas preparar sua vida para sustentar a bênção que vem depois. É possível que neste momento você olhe para sua situação e diga: mas eu queria outra coisa, eu esperava algo diferente. E é normal sentir essa tensão. Mas, se prestar atenção, perceberá que o que Deus lhe deu é exatamente o que preservará seu futuro. Cancelar dívidas significa que Ele está libertando você de amarras financeiras. Dar-lhe um emprego significa que Ele quer devolver a alegria de levantar-se a cada manhã com propósito. Abrir portas de oportunidade significa que Ele confia em sua capacidade de caminhar com honestidade e diligência rumo a novas alturas. O problema é que muitas vezes queremos milagres instantâneos e esquecemos que a bênção precisa ser administrada. Se você recebe algo grande, mas sem preparo, pode perdê-lo. Deus não quer vê-lo cair sob o peso daquilo que ainda não sabe manejar. Por isso, a provisão que chega sempre vem com sabedoria prática, na medida em que você está pronto para cuidar dela e de forma que produza crescimento em você. Não é apenas o que você recebe, mas o que aprende através disso. Veja o que acontece com o coração agradecido. Quando você reconhece a forma como Deus responde, ainda que seja diferente do que sonhava, sua fé se fortalece. Você aprende a confiar mais no plano dele do que em seus próprios desejos. E essa confiança abre o caminho para novas bênçãos. Porque se você sabe administrar o pouco com gratidão, ele lhe confiará muito mais. Foi assim que Jesus disse em suas parábolas: ao que é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Essa fidelidade se demonstra em como você valoriza e agradece cada resposta prática de Deus, mesmo que não tenha a forma espetacular que esperava. O Pai sabe do que você precisa antes mesmo de pedir. Você acredita conhecer suas necessidades, mas Ele as vê em uma dimensão mais profunda. Você pede atalhos, Ele lhe entrega processos. Você clama por abundância, Ele lhe dá sabedoria para administrar. Você pede sucesso imediato, Ele abre portas para um crescimento sustentado. E tudo isso Ele faz porque o ama demais para entregar algo que poderia prejudicá-lo. Então, quando receber uma resposta que parece diferente da sua oração, pare e pergunte-se: que ensinamento prático está escondido aqui? Que parte de mim está sendo fortalecida com essa provisão? Talvez não seja o milagre que você sonhou, mas é o milagre que o prepara para o amanhã. O mais belo da sabedoria divina é que ela nunca falha. Ao final, quando olhar para trás, verá que cada detalhe teve sentido. Aquele emprego que parecia pequeno foi o trampolim para coisas maiores. Aquela dívida cancelada foi a chave para caminhar em liberdade. Aquela porta que se abriu foi o início de um caminho cheio de propósito. Porque Deus não improvisa, Ele constrói com paciência e com amor eterno. Por isso, receba hoje esta palavra: não se desespere se a resposta não veio como esperava. Confie que a sabedoria de Deus sempre busca o seu bem. O que agora parece simples ou pouco espetacular é, na verdade, a base do milagre que transformará sua vida. Com provisão assegurada e com o coração cheio de confiança, agora podemos avançar para o próximo passo:
Construir a paz no lar e em nossos relacionamentos, onde essa bênção prática encontrará seu fruto maior. Número 5. Chaves espirituais para o lar. O lar é o primeiro altar onde a presença de Deus deseja habitar. Não é nos templos de pedra que começa a verdadeira adoração, mas na mesa onde você compartilha os alimentos, na sala onde conversa com sua família, no quarto onde dobra seus joelhos para orar. Quando a Bíblia declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15, não está falando de um ato simbólico, mas de uma decisão prática e diária, transformar seu lar em um santuário onde o céu tem lugar na terra. Deus quer que sua casa seja um espaço de paz, mesmo em um mundo turbulento. É possível viver cercado de notícias difíceis, de um ambiente social carregado de medo, e ainda assim ter dentro de suas paredes um refúgio cheio de luz, confiança e fé. Como isso é possível? Com chaves espirituais que abrem portas de bênção familiar. Chaves que não são de metal, mas de atitudes e hábitos que transformam a atmosfera. Entrega, adoração, gratidão, confiança e persistência na oração. Pense nisto. Cada milagre que acontece em sua vida não é apenas para você, mas também para a edificação dos seus. Quando seus filhos veem que Deus responde, não aprendem apenas que existe um poder sobrenatural. Aprendem também que o Pai Celestial cuida deles pessoalmente. Os milagres não são planejados unicamente para o bem-estar material, mas para fortalecer a fé de toda a família. Se em casa se celebra o que Deus faz, então esses milagres se tornam lições espirituais que marcam gerações. Mas há um risco real: focar-se apenas no material. Muitas famílias oram por provisão, por cura, por proteção, e quando recebem, esquecem-se de cultivar a vida espiritual. Alegram-se com a resposta, mas não levantam altares de gratidão. E pouco a pouco, a bênção se torna comum até que se perde o valor de reconhecê-la. Por isso, Deus lhe lembra hoje que a palavra não deve faltar em seu lar. Não basta ter pão na mesa, é necessário também ter alimento espiritual no coração. Assim como você não pode passar dias sem comer, também não pode passar dias sem ouvir o que Deus deseja dizer à sua família. O primeiro passo sobrenatural que abre as portas do céu em casa é a gratidão sincera. Não se trata de grandes discursos, basta que a cada dia alguém levante sua voz e diga: obrigado, Senhor, por este lar. Esse gesto muda a atmosfera. O agradecimento quebra correntes de reclamação e ressentimento. E quando há gratidão, mesmo em meio à necessidade, o ambiente do lar se enche de paz e esperança. Imagine as chaves douradas em suas mãos. Cada vez que você se entrega a Deus com humildade, está girando uma dessas chaves. Cada vez que levanta uma canção de adoração, ainda que sua voz seja simples, está abrindo uma porta. Cada vez que confia em meio à tempestade, está habilitando outra entrada de bênção. E quando persevera em oração, mesmo sem ver mudanças imediatas, está acumulando tesouros espirituais que cedo ou tarde serão derramados sobre sua casa. O lar, visto pelos olhos da fé, é um templo familiar onde Deus deseja habitar. Não é um lugar perfeito, não está livre de discussões ou diferenças, mas pode ser um espaço redimido pela presença do Senhor. A chave está nos ritmos espirituais que você decide implementar. Não precisa de rotinas impossíveis, bastam gestos simples, mas constantes. Uma oração curta antes de sair de casa, uma leitura bíblica à mesa, um momento de louvor em família. São pequenas sementes que, com o tempo, se tornam árvores de bênção. Talvez você pense: em minha casa há problemas demais, é difícil ter paz. Mas ouça, filho amado, o Senhor não pede perfeição, e sim disposição. Mesmo em meio às lutas familiares, você pode levantar um altar de oração. Ainda que alguns não compartilhem da sua fé, você pode semear com seu exemplo. A atmosfera do seu lar pode mudar quando você decide ser luz. E ainda que no início pareça pequeno,
Esse hábito de gratidão ou de oração diária abrirá as janelas dos céus sobre sua casa. O mais importante é lembrar que as chaves espirituais funcionam com perseverança. Uma vez que você decide usá-las, não as guarde na gaveta. Insista, seja constante, porque cada ato de fé tem poder acumulado. Mesmo sem ver resultados imediatos, confie. O Deus que prometeu abençoar seu lar é fiel e cumprirá. Hoje Deus lhe diz: confie e verá como sua casa se tornará um refúgio de paz, um centro de crescimento espiritual, um lugar onde as coisas do céu são prioridade. O mundo lá fora pode estar cheio de incertezas, mas você e sua família podem habitar sob a cobertura de sua presença. Com o lar ordenado em gratidão e em fé, agora o Senhor deseja lembrar-lhe algo ainda mais profundo: o seu valor como filho amado, porque antes dos milagres e das bênçãos, o mais importante é que você reconheça o quanto é valioso para Ele. Número 6. Sua identidade como filho amado. Hoje o Pai quer que você ouça com clareza o que muitas vezes as vozes do mundo tentaram silenciar. Você é seu filho amado, e o seu valor não depende do que os outros dizem de você, nem das feridas que você carregou no passado. O amor de Deus sobre a sua vida é tão real, tão firme e tão eterno, que nenhuma crítica, nenhum desprezo, nenhuma lembrança de erro pode arrancá-lo de você. A Escritura declara com poder: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 de João 3:1. Essa é a sua identidade, a sua verdade mais profunda. Filho amado, não fruto do acaso, mas resultado do amor eterno do Criador. Sei que você já ouviu vozes de menosprezo, pessoas que com soberba ousaram apontar seus erros passados, lembrá-lo de suas quedas, esfregar suas fraquezas. Alguns não verão além das suas falhas, e outros até mesmo desejarão mantê-lo preso ao que você foi. Mas hoje o próprio Deus lhe diz: você me agrada, eu o amo, não pelo que faz ou deixa de fazer, mas porque você é meu. E quando você ouve essas palavras do céu, toda voz de desprezo perde o poder. É normal sentir dor pelo rejeito, porque cada ferida de desprezo deixa cicatrizes na alma. Mas o Senhor quer curá-lo justamente aí. Ele o convida a reconhecer esse luto, a dizer: sim, fui desprezado, sim, fui julgado injustamente, sim, houve quem não me valorizou. Porque ao nomear essa dor, o Pai pode entrar com seu consolo, e ao validar o que você sofreu, Ele coloca bálsamo em seu coração. Você não é invisível para Deus, nem a sua dor passou despercebida aos olhos dele. Veja o exemplo do filho pródigo. Ele voltou para casa com roupas sujas, com vergonha, com culpa, esperando talvez uma repreensão ou um olhar duro. Mas o pai correu até ele, o abraçou, o vestiu com um manto novo e colocou um anel em sua mão. Essa cena é o retrato perfeito do que Deus faz com você. Ele não o recebe com acusações, mas com afirmação. Ele o veste de dignidade, devolve-lhe a honra, lembra-lhe que você continua sendo filho, mesmo que tenha falhado. E essa identidade não pode ser roubada nem pela opinião mais cruel. É possível que você precise se afastar de pessoas que nunca estarão em paz com você, daqueles que constantemente buscam menosprezá-lo. Não é falta de amor colocar distância, é cuidado do coração. Porque para manter viva a sua fé, você precisa se cercar de vozes que o aproximem do propósito de Deus, não que o roubem dele. O próprio Jesus se afastava dos lugares onde não havia fé nem respeito pelo divino. Se o Mestre fez isso, quanto mais nós precisamos cuidar do que ouvimos e de quem permitimos falar sobre a nossa vida. O céu conhece o seu nome. Embora alguns aqui na terra queiram ignorá-lo ou diminuí-lo, o seu nome é ouvido no reino celestial como um testemunho de fé e lealdade. Cada oração sua, cada lágrima que você derramou em silêncio, cada passo que deu confiando em Deus mesmo sem forças, tudo isso é lembrado e celebrado na eternidade.
Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus já declarou sobre você. Filho amado, escolhido, aceito em seu amor. Por isso, quando os pensamentos críticos voltarem à sua mente e as vozes do passado tentarem se levantar, pratique algo poderoso. Rejeite-os internamente e afirme em voz alta o que Deus diz sobre você. Diga com convicção: sou filho amado de Deus, sou aceito pelo Pai. Tenho um lugar à sua mesa. Ao fazer isso, você está renovando a sua mente e alinhando-se à verdade do céu. Essa prática espiritual o fortalecerá para caminhar em liberdade e com segurança. A realidade é que a rejeição humana não pode definir a sua identidade eterna. Talvez portas tenham se fechado, amizades tenham se afastado, relacionamentos não tenham valorizado você, mas essas perdas não são a última palavra. A última palavra é a do Pai, e a voz dele não muda. Ele lhe diz: eu o amo, eu o recebo, eu me agrado em você. Quando você permite que essas palavras sejam o fundamento da sua vida, nenhuma crítica poderá derrubá-lo. Hoje, Deus está lembrando você de que não precisa ser perfeito para ser amado. Não se trata de apagar a sua história, mas de redimi-la. Ele transforma suas cicatrizes em sinais de vitória, e aquilo que antes foi motivo de vergonha se torna testemunho da sua graça. Porque em Cristo, a sua identidade não depende de conquistas humanas, mas do amor eterno que o adotou em sua família. Com a identidade segura no amor divino, com a certeza de que você é filho amado, agora o Senhor quer levá-lo a um passo mais profundo. Receber cura integral em sua alma, para que possa caminhar livre de feridas, cheio de paz e com forças renovadas para viver no seu propósito. Número 7. Cura integral. O coração de Deus sempre foi e sempre será o de um pai que restaura por completo. Ele não olha apenas para uma parte da sua vida, não cura só uma área e deixa outra abandonada. A sua vontade é dar a você uma cura integral, corpo, alma e espírito. Assim, ele declarou em sua palavra quando disse: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Essa promessa não é parcial, é total. Deus não quer que você caminhe com a alma ferida enquanto o seu corpo prospera, nem que tenha forças físicas enquanto o seu interior se consome. O seu amor é perfeito e, por isso, a sua cura também é. Quando olhamos os evangelhos, vemos Jesus tocando leprosos, devolvendo a vista aos cegos, levantando paralíticos. Cada milagre físico era também uma declaração espiritual. Eu vim para restaurar você por completo. Não eram atos isolados, eram sinais do reino de Deus rompendo cadeias e abrindo portas para uma nova vida. O mesmo Jesus que curava enfermidades também levantava corações quebrantados. À mulher adúltera ele disse: vai e não peques mais. Não apenas a livrou da condenação, mas a restaurou em dignidade. Esse é o Deus que fala com você hoje, o que resgata a sua vida do abismo, o que o coroa de bondade e misericórdia, o que sacia de bens a sua boca de maneira que a sua mocidade se renova como a da águia. Talvez hoje você sinta o peso de uma enfermidade em seu corpo, ou talvez o que dói em você não seja visível. São as feridas emocionais, as lembranças de rejeição, a culpa que você carrega há anos. Deixe-me lhe dizer com autoridade espiritual: Deus quer curar você. Você não precisa viver com a ideia de que é isso que me coube. O Senhor tem poder para restaurar o físico, o emocional e o espiritual. É verdade que os médicos cumprem um papel valioso, mas há uma obra que só o Deus que sara pode realizar. A cura interior, que transforma desde o mais profundo e se reflete em cada aspecto da sua vida. Ele cobre a sua vida com amor e misericórdia. Onde outros colocaram etiquetas de fracasso, Deus coloca o selo de filho amado. Onde as experiências deixaram cicatrizes, Ele coloca um manto de compaixão. Onde a dor parecia interminável, a sua presença abre uma porta para o mundo sobrenatural da restauração.
E o melhor é que você não precisa pagar por isso, nem ser perfeito para recebê-lo. A graça de Deus é um presente que se estende a todo aquele que crê. O seu desejo é que hoje você receba a cura como um filho que abre os braços ao Pai e diz: eu preciso, eu recebo, eu confio em ti. Alguns pensam que Deus se interessa apenas pelo espiritual, mas não é assim. A palavra ensina que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Como o Senhor não haveria de querer que esse templo esteja em boas condições? Ele quer dar a você forças renovadas, energia para servir, clareza mental para tomar decisões. E, ao mesmo tempo, deseja curar o seu coração para que você viva livre de ansiedade, ressentimento e medo. Porque mesmo que o seu corpo se recupere, se a sua alma permanecer ferida, você não poderá desfrutar a plenitude da vida que Ele desenhou para você. A cura integral é um processo, mas também é uma decisão. Você decide crer que é vontade de Deus que seja curado. Decide abrir o coração para que a sua palavra arda dentro de você e o convença de que o seu poder está ativo hoje. Decide permitir que essa voz de consolo penetre mais forte que as vozes de derrota. Quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, tristes e confusos, o próprio Jesus se aproximou, explicou-lhes as Escrituras e os seus corações começaram a arder. Foi então que reconheceram o Senhor. Da mesma forma, hoje Ele caminha com você e quer acender o seu coração com a verdade. Você não está destinado a viver quebrado, porque o Deus que o ama é também o Deus que o cura. Talvez você já tenha orado por cura e pense que não viu resposta. Mas lembre-se de que as coisas de Deus sempre se manifestam no tempo perfeito. Alguns milagres chegam de imediato, outros se revelam passo a passo. O importante é manter a sua fé ativa, continuar confiando e cuidar da cura recebida. Como cuidar? Alimentando o seu espírito com a palavra, mantendo um coração agradecido e tomando decisões sábias no físico. Porque a cura não é apenas um momento de poder, é também um estilo de vida. Hoje o Pai lhe diz: eu sou o que te sara, o que te prospera, o que resgata a tua vida do abismo. Creia nessa palavra, receba essa promessa. Feche os olhos por um instante e deixe que a voz do céu acaricie as suas feridas. Imagine as mãos de Jesus tocando o que dói, restaurando o que estava quebrado, limpando o que parecia impossível de ser curado. Isso não é ilusão, é uma realidade espiritual disponível agora mesmo para você. Com a cura fluindo em sua vida, com o coração restaurado e o corpo fortalecido, o próximo passo será estabelecer disciplina diária para sustentar o que Deus já começou em você. Porque não basta receber, é necessário manter vivo o fogo da fé para que a obra seja completa e permanente. Número 8. Disciplina devocional diária. O Pai quer lembrar a você hoje algo muito simples, mas profundamente transformador. Venha à minha presença todos os dias. Não deixe que a sua comunhão com Ele dependa de emoções passageiras ou de situações externas. A vida espiritual sólida se constrói no cotidiano, naqueles pequenos momentos que parecem insignificantes, mas que com o tempo edificam uma fé inabalável. Como o maná que descia todas as manhãs no deserto, assim também a presença de Deus se renova a cada dia para você. Não era possível guardar o maná de ontem, porque ele estragava. Da mesma maneira, você não pode viver hoje da oração que fez há uma semana. Precisa recolher o pão fresco da sua presença todos os dias, porque de manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã me apresentarei diante de ti e esperarei. Salmo 5:3. Quando você fecha os olhos para orar, talvez pense que está apenas falando ao vento, mas no invisível, o próprio Deus coloca a sua mão sobre a sua cabeça e começa a derramar bênção. Essa imagem poderosa deve ficar gravada no seu coração. Cada vez que você se aproxima em oração, não sai igual,
mesmo que não perceba imediatamente. Você já está recebendo uma impartição sobrenatural que fortalece o seu espírito, acalma a sua ansiedade e abre caminho para milagres que nem sequer imagina. Às vezes, o milagre não é que o externo mude, mas que o seu interior se encha de paz em meio à tempestade. Essa paz também é uma resposta divina. A disciplina diária é o que torna a sua fé estável. É normal ter altos e baixos, sentir-se forte em um dia e abatido no outro. Todos os filhos de Deus passam por esses ciclos, mas quando você decide manter um ritmo, ainda que com passos pequenos, esses altos e baixos não o derrubam. A constância em buscar a Deus estabiliza a sua alma, como uma âncora que mantém firme o barco, mesmo quando as ondas batem. Você não precisa passar horas inteiras para que conte como devoção. Às vezes, bastam alguns minutos sinceros de oração e leitura, mas o importante é que seja todos os dias. Deus não quer rituais mecânicos, Ele quer encontros genuínos, e cada encontro deixa uma marca. As suas palavras vão sendo escritas em seu espírito, como se ficassem gravadas dentro de você. Por isso, mesmo quando às vezes esquece o que leu ou não se lembra da oração exata que fez, o seu coração já foi marcado. A palavra trabalha silenciosamente, como uma semente que parece adormecida debaixo da terra, mas que um dia brota em fruto abundante. Cada minuto investido na presença de Deus é semeadura para o seu futuro. Estabelecer um horário fixo de oração e leitura bíblica pode parecer difícil no meio da rotina. Mas pense nisto, não reservamos tempo para tudo mais, para comer, para trabalhar, para dormir. Como não reservar também um espaço para alimentar o mais importante, a alma? A prática espiritual de ter um lugar secreto é mais poderosa do que pensamos. Esse cantinho, onde você se encontra com Deus, se torna o centro de operações da sua vida. Ali se decidem as suas vitórias, ali se renova a sua paz, ali a sua fé se acende. Talvez você pense, às vezes oro e não sinto nada. Não se preocupe. A fé não depende de sensações, mas da certeza de que Deus ouve. Cada oração sua está sendo acumulada como incenso no céu, e no tempo perfeito se derrama como resposta. O importante é a constância, porque mesmo quando não vê mudanças visíveis, algo está acontecendo no invisível. O inimigo quer que você abandone o hábito, porque sabe que ali está a sua força. Mas se você perseverar, verá como a sua vida vai se transformando pouco a pouco, até que o seu caráter reflita a paciência, a esperança e a paz de Cristo. A disciplina devocional também é um legado familiar. Quando você compartilha a palavra com os seus filhos, com o seu cônjuge, ou simplesmente agradece em voz alta em sua casa, está semeando em seu lar uma atmosfera de fé. Não é apenas a sua vida que se fortalece, é toda a sua casa que se torna um refúgio espiritual. Os milagres não se sustentam em emoções passageiras, mas em famílias que aprenderam a ancorar o seu dia a dia na presença de Deus. Por isso, filho amado, ouça o convite do Senhor. Venha à minha presença todos os dias. Não adie para amanhã, não deixe para quando tiver mais tempo. Faça hoje. Tome essa chave simples de orar, ler e agradecer. Essa prática diária abrirá portas de bênção contínua e o sustentará mesmo nos dias mais escuros. Porque a verdadeira força não vem do que você conquista, mas do que recebe quando se prostra diante do seu Pai. Nessa disciplina diária, você receberá a bênção presente que o seu coração precisa. E com essa fortaleza, poderá continuar avançando no caminho da fé, confiando que amanhã verá o milagre que transformará a sua vida para sempre. Número 9. Recebendo bênção presente. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, a mão de Deus repousa sobre a sua cabeça, derramando bênção sobrenatural. Não é algo que você deve imaginar para o futuro. É uma realidade que pode receber agora mesmo com fé.
A Escritura declara a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 ao 26. Esta não é uma oração do passado. É uma proclamação viva que o Espírito Santo ativa no seu presente. Feche por um momento os olhos do seu coração e receba. Diga com gratidão: obrigado, Senhor, porque já estou recebendo a tua bênção. Você não precisa ser perfeito para que Ele faça isso. Não tem que esperar mudar tudo em sua vida para que o seu favor te alcance. O amor dele não se condiciona ao seu desempenho. Ele se derrama porque você é seu filho amado. Mesmo quando você falhou, Ele já te perdoou completamente. Essa culpa que pesava em você se dissolve na graça. Esse temor de ser rejeitado se desfaz no abraço eterno do Pai. O inimigo quer que você acredite que ainda precisa pagar um castigo, que ainda merece condenação. Mas ouça bem, em Cristo não há condenação. Há perdão abundante. Não há chicote, há abraço. Não há rejeição, há aceitação. O que você recebe neste instante é misericórdia nova, amor fresco, um rio de paz que limpa e renova sua alma. Por isso, mesmo que ontem você tenha caído, hoje pode se levantar em fé, porque Deus te diz: filho amado, não estou te apontando, estou curando o teu coração. A bênção que se derrama sobre você não se limita ao espiritual, ela é completa. Te abençoa com paz em meio à tormenta, com saúde no corpo, com tranquilidade na mente, com fortaleza na alma e com sabedoria para caminhar com firmeza. Essa é a maneira como o céu abre janelas e derrama sobre você o que estava esperando. Talvez você tenha chegado cansado, carregado, com lágrimas escondidas que ninguém conhece. Hoje o Senhor responde a esse clamor com um derramamento de graça que transforma sua atmosfera interior. Imagine o óleo da unção descendo sobre a sua cabeça, fluindo até o mais profundo do seu ser. Assim como o sacerdote no Antigo Testamento era ungido para servir, assim agora o Espírito de Deus te unge para viver em plenitude. Esse óleo representa a bênção contínua, a cobertura que te acompanha aonde você for, o sinal de que não está sozinho, de que o céu está comprometido com você. O Salmo 133 o descreve como o bom óleo que desce pela barba de Arão, símbolo de abundância, consagração e vida que flui. Deus quer que você entenda que não precisa adiar essa experiência. Não diga: quando minha vida melhorar, receberei bênção, ou quando eu for mais forte, Deus vai me tocar. Não. O tempo é agora. Hoje o Pai te abençoa, aqui mesmo, na sua realidade, com suas lutas e imperfeições. Porque é a sua graça que te transforma, não o seu esforço. Você pode receber conscientemente essa bênção, não com dúvidas, mas com fé agradecida. Faça isso neste instante. Abra os seus lábios e diga: Senhor, recebo a tua paz, recebo o teu perdão, recebo a tua força. Essa declaração é poderosa, porque alinha o seu coração com a realidade do céu. E enquanto você faz isso, algo começa a mudar no invisível. As correntes do passado se rompem, o peso da culpa se solta, a sombra da ansiedade se dissipa. O que parecia impossível se converte em testemunho da fidelidade divina. Não subestime este momento. Pode parecer apenas mais um instante, mas na eternidade é um ponto de partida. Deus já começou a fazer algo novo em você. Como está escrito: as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que você recebe hoje é semente de milagres que amanhã verá florescer. Essa semente germina na fé e se fortalece na gratidão. Lembre-se, a bênção que Deus te entrega agora não se esgota se você aguardar com um coração agradecido. A cada dia você pode voltar a este altar invisível, a este lugar onde o céu encontra a terra. Você não precisa de um ritual complicado, basta um coração disposto.
E nesse encontro simples, Ele continuará derramando paz, restauração e esperança. Com essa bênção fluindo em sua vida, com o perdão selando o seu passado e a graça iluminando o seu presente, o Senhor te prepara para o próximo passo. Permitir que a restauração seja total, para que sua vida seja um reflexo vivo do seu poder transformador. Número 10. Restauração e novos começos. Deus quer te lembrar hoje que não existe poço tão profundo do qual a sua mão poderosa não possa te tirar. Talvez você tenha se sentido afundado na desesperança, preso em um buraco emocional, relacional ou espiritual, do qual não vê saída. Mas ouça a promessa do Salmo 42. Ele me tirou de um poço de perdição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Essa é a palavra viva que o Senhor está declarando sobre a sua vida agora mesmo. Não importa há quanto tempo você está aí, nem o quão escuro parece, o Pai já estendeu a sua mão para te levantar. Às vezes, esses poços são internos. Ansiedade, culpa, feridas do passado que parecem correntes invisíveis. Outras vezes, tem a ver com relações quebradas, amizades que terminaram mal, famílias destruídas por palavras duras ou por erros cometidos. Também há poços espirituais, aqueles momentos em que sua fé parece apagada, quando você sente que suas orações não passam do teto. Mas nenhuma dessas profundidades é demais para a graça de Deus. Ele é especialista em resgatar os que estão afundados, em restaurar o que parecia perdido, em dar novas oportunidades onde o mundo só vê ruínas. Olhe o exemplo de José. Ele foi jogado em um poço por seus próprios irmãos, e ali parecia que sua história tinha terminado. Mas o que eles planejaram para o mal, Deus transformou em bem. Aquele poço não foi o seu fim, foi o ponto de partida para o palácio. Assim também com você. O poço em que hoje se encontra não é a sua sepultura, é o lugar onde Deus prepara o seu testemunho. Porque quando Ele te tirar de lá, você será um testemunho vivo da sua fidelidade e do seu poder transformador. Deus também quer restaurar relacionamentos que você dava por mortos. Aqueles com quem você disse, já não há mais nada a fazer. O Senhor tem poder para curar corações endurecidos, derrubar muros de orgulho e semear perdão onde só havia rancor. Ele não quer apenas devolver vínculos humanos, quer te dar a capacidade de amar e ser amado da maneira correta. Quando o seu amor enche a sua vida, você pode perdoar o imperdoável e receber afeto sem medo da rejeição. Essa é a verdadeira restauração. Não apenas voltar a se conectar, mas fazê-lo com um coração renovado e curado. O Senhor também ressuscita sonhos que você enterrou. Talvez em algum momento tenha pensado, já não há tempo, é tarde demais para mim. Mas ouça, filho amado, para Deus nunca é tarde. O mesmo que levantou Lázaro do sepulcro depois de 4 dias é quem hoje te diz, eu ressuscito o teu propósito. O que você julgava morto volta a ganhar vida. Aquele ministério que você deixou em pausa, aquele projeto que abandonou, aquela visão que parecia esquecida, tudo isso pode reviver sob o sopro do seu espírito. O Deus que faz novas todas as coisas também está renovando as suas esperanças. Talvez hoje você olhe para a sua vida e pense, estou quebrado demais, não há como recomeçar. Mas quero te dizer que os novos começos são justamente a especialidade de Deus. Ele abre caminhos no deserto, rios na solidão, flores na sequidão. Assim como a semente precisa morrer para que brote uma planta, às vezes nossos planos têm que cair ao chão para que o verdadeiro propósito floresça. Esse é o milagre da restauração. Não se trata de voltar ao passado, mas de começar algo totalmente novo com a graça de Deus como fundamento. O processo começa quando você decide levantar os olhos em meio ao poço. Ver, sofrer, decidir e voltar. Reconhecer onde está, chorar o que perdeu, tomar a decisão de confiar e voltar para o abraço do Pai. Esse é o caminho da metanoia, da transformação.
Não se trata de ignorar a sua dor, mas de entregá-la àquele que pode convertê-la em vitória. Hoje o Senhor te diz com ternura e com autoridade: eu te tiro do buraco onde estás afundado e ponho os teus pés sobre a rocha firme. Essa rocha é Cristo, o fundamento seguro, a base que não se move, ainda que tudo ao redor trema. E sobre essa rocha, a sua vida terá um novo começo, os seus passos serão firmados, e a sua história será reescrita com esperança. Não importa quão profundo seja o seu poço, nem há quanto tempo você está nele. A graça de Deus alcança o mais fundo e a sua mão te levanta para a terra firme. Creia nesta palavra, receba esta promessa. E enquanto confia que amanhã verá um milagre que mudará a sua vida, comece hoje a entregar aquelas áreas que precisam de restauração. Coloque-as nas mãos do Pai e deixe que o seu poder faça o que para você parecia impossível. Com a restauração iniciada, o próximo passo de Deus é devolver a você a dignidade renovada, para que caminhe como filho amado, de cabeça erguida, sabendo que o seu valor está nele. Número 11. Dignidade restaurada e fortaleza interior. Quando Deus restaura sua vida, Ele não apenas o tira do poço da desesperação, mas também se encarrega de devolver a honra que o inimigo tentou roubar de você. O Pai não se conforma em apenas resgatá-lo. Ele quer dignificá-lo, colocá-lo em lugar alto e mostrar a todos que você é seu filho amado. O mundo talvez tenha o menosprezado, alguns o apontaram com o dedo e outros zombaram de suas quedas, mas hoje o Senhor declara sobre você: eu o cubro e coloco-lhe uma coroa, sua fé será mais forte que o aço. O que parecia uma história de vergonha será transformado em um testemunho de honra. Assim é como Deus que exalta os humildes converte sua dor em glória. A palavra diz em Provérbios 16:31, coroa de honra são as cãs, a qual se encontra no caminho da justiça. Isso não fala apenas dos anos vividos, mas da maturidade espiritual, dessa fortaleza interior que foi forjada com provas, lágrimas e perseverança. Cada ruga em seu rosto, cada cicatriz em sua alma, cada batalha travada na fé fazem parte da coroa de honra que hoje o Senhor coloca sobre sua cabeça. Não é uma coroa de ouro terreno que enferruja, é uma coroa eterna que brilha no espiritual e que tem mais valor que qualquer riqueza passageira. Sua experiência, até mesmo aquela que você achou inútil, agora se converte em sabedoria para outros. Deus não desperdiça nenhuma de suas lágrimas. Tudo o que você viveu, o que superou, até mesmo o que perdeu, agora é um legado que pode transmitir. Você será como um ancião respeitável, que não apenas guarda lembranças, mas que oferece herança espiritual às novas gerações. Suas palavras, seus conselhos, seu exemplo de perseverança serão um farol para os que vêm atrás. Essa é a dignidade restaurada. Não apenas ser curado, mas tornar-se fonte de bênção para outros. O Senhor quer que você entenda que sua voz tem valor. Talvez antes o silenciaram, fizeram você sentir que não tinha nada a acrescentar, mas hoje Ele o levanta como um mentor espiritual. Sua vida será um livro aberto do poder da graça. Seus netos, seus filhos, seus discípulos espirituais verão em você alguém que não desistiu, que creu contra toda a esperança, que manteve a fé mesmo quando tudo parecia perdido. Esse testemunho se converte em semente de fé que germinará neles. Pense nos anciãos que Apocalipse descreve, aqueles que se prostram diante do trono com coroas de ouro, oferecendo a Deus sua adoração. Essa é a imagem do que o Senhor quer fazer com você. Ele lhe dá um manto de honra e um bastão de autoridade espiritual. Não para que você se vanglorie, mas para que inspire. Não para que se exalte a si mesmo, mas para que mostre que a verdadeira glória está em servir ao Rei. Quando você assume esse papel com humildade e responsabilidade, sua vida se converte em herança de fé que transcende gerações. A dignidade restaurada também traz fortaleza interior.
você já não caminha de cabeça baixa, temendo o julgamento dos outros. Agora você sabe quem é em Cristo. Já não busca validação no que as pessoas dizem, porque sua identidade está selada no que Deus declarou sobre você. Essa fortaleza interior é mais poderosa que qualquer título humano. É a segurança de que seu valor não depende de seus erros passados, mas do amor eterno que o cobre. Aceite este chamado do Senhor. Torne-se um mentor. Transmita a sabedoria que Ele lhe deu. Não diga, eu não sei o suficiente. Sua história, sua perseverança, sua forma de continuar confiando já são ensinamento. Ao compartilhar, você está multiplicando o que recebeu. O jovem que o ouve talvez precise justamente dessa palavra que sai de sua boca. Seu testemunho pode ser o ponto de virada para que alguém mais se levante em fé. Hoje, Deus o veste com um manto de honra. Onde antes houve vergonha, agora há autoridade espiritual. Onde antes houve desprezo, agora há respeito. Onde antes houve fraqueza, agora há fortaleza. E essa dignidade restaurada não ficará apenas em você. Será herança para seus filhos, seus netos e para toda pessoa que receber seu conselho e seu exemplo. Receba esta palavra. O Senhor está coroando você, não como prêmio humano, mas como sinal eterno de que sua fé foi mais forte que o aço. De agora em diante, caminhe como alguém que carrega sobre a cabeça uma coroa invisível que proclama: Filho amado, digno, restaurado. E com essa identidade renovada, confie plenamente em que Deus não apenas lhe deu honra, mas também garante sua provisão constante para cada dia que virá. Número 12. O provedor que nunca falha. O coração de Deus se revela como um pai que provê sempre no tempo certo e nunca falha. Ele mesmo se apresentou nas Escrituras como Jeová Jiré, o Deus que provê. Não é verdade que quando você olha para trás, sempre encontra que em meio às suas lutas, nos dias mais escuros, algo aconteceu e não lhe faltou o essencial. Pode não ter sido da forma que você esperava, nem na quantidade que imaginava, mas a provisão chegou. E essa é a fidelidade de Deus, que se antecipa às suas necessidades antes mesmo que você as apresente em oração. Como diz Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus conhece seu coração e suas cargas. Ele vê o que o preocupa em silêncio, aquelas contas que parecem impossíveis de pagar, aqueles temores de não conseguir dar o suficiente à sua família. E com ternura paternal, ele lhe pergunta: alguma vez lhe faltou o essencial enquanto você confiou em mim? A resposta é clara: nunca. Pode ser que você tenha passado por aperto, que tenha tido que aprender a administrar com sabedoria, mas sempre houve pão sobre a mesa, sempre houve um refúgio, sempre houve uma saída. Isso não foi acaso, foi a mão de Deus cuidando de cada detalhe. A provisão divina chega no tempo exato, nem antes nem depois. Como aconteceu com Elias, alimentado pelos corvos junto ao ribeiro, ou com a viúva de Sarepta, cujo azeite nunca se esgotou. Eles experimentaram a verdade de que a bênção de Deus se renova dia após dia. Talvez quisessem ter tudo garantido por meses, mas aprenderam que o Pai dá o necessário no momento certo. Essa é a fé a qual você é convidado a viver. Confiar que amanhã haverá o que precisa, porque Deus já preparou. O mundo oferece segurança baseada em contas bancárias, bens materiais ou contratos. Mas a paz que vem de confiar em Jeová Jiré transcende qualquer segurança humana. Essa paz permite que você durma tranquilo, mesmo sem saber exatamente como as coisas se resolverão, porque sua alma descansa na certeza de que seu Pai Celestial já tem tudo sob controle. O próprio Jesus disse em Mateus 6:31 ao 33, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus provê, Ele não o faz de forma limitada, mas abundantemente. E essa abundância não tem como único propósito que você viva confortável, mas que possa ser um canal de bênção para outros. A verdadeira prosperidade é aquela que flui através de você, que enche sua vida de paz e permite que você estenda a mão ao necessitado. Lembre-se do que diz 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, ou seja, Ele lhe dá para que viva confiante e, ao mesmo tempo, semeie na vida de outros. É natural se preocupar, é humano sentir ansiedade pelo sustento. Mas não se esqueça, você nunca esteve sozinho. Cada vez que temeu, Deus estava lá. Cada vez que pensou que não havia saída, apareceu uma provisão inesperada. Talvez tenha sido alguém que o ajudou, uma porta que se abriu, uma ideia que floresceu em sua mente. Isso foi Deus, seu provedor fiel. Ele nunca abandona seus filhos. Hoje o Senhor quer que você entregue suas ansiedades financeiras em suas mãos. Que deixe de se desgastar imaginando cenários de escassez e decida descansar em sua fidelidade. Pratique colocar suas necessidades diante dele a cada dia, como quem leva uma lista ao Pai confiante de que ele sabe o que faz. Depois, agradeça de antemão, porque sua provisão já está a caminho. Assim como Israel colhia o maná a cada manhã, você pode receber com fé o pão diário que ele preparou para você. Jeová Jiré continua sendo o mesmo. O Deus que proveu um cordeiro em lugar de Isaque no monte de Abraão é o mesmo que provê para você hoje. Sua fidelidade não muda, sua mão não se encurta, seu amor não enfraquece. E enquanto você caminhar com Ele, nunca lhe faltará o que verdadeiramente precisa. Com essa segurança gravada em seu coração, avance confiante. O Pai já preparou a mesa no meio do deserto, já encheu sua despensa invisível de recursos inesgotáveis, já assegurou o que sua vida requer. E com essa provisão garantida, você pode caminhar protegido, sabendo que o milagre que espera está mais perto do que imagina. Número 13. Proteção divina e coragem diária. Deus quer que você caminhe a cada dia consciente de uma verdade poderosa. Você não está desprotegido, não está exposto ao acaso da vida, não é vítima das circunstâncias. Você está sob o escudo do Altíssimo. A Escritura afirma com força em Salmo 91:11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Isso significa que, ainda que você não os veja, hostes angelicais estão ao seu redor, cuidando de cada passo que dá, livrando-o de perigos que você nem chegou a perceber. Pense em Eliseu e em seu servo, quando um exército o cercava. O servo via a ameaça e estava tomado de medo, mas Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E de repente ele pôde contemplar a realidade espiritual. Um exército de carros de fogo e anjos cercava a cidade. Essa mesma proteção invisível está hoje com você. Talvez seus olhos naturais vejam dificuldades, inimigos, enfermidades, carências, mas no invisível há um exército enviado para defendê-lo. Você não caminha sozinho, caminha sob cobertura divina. O inimigo da sua alma tentará semear medo, lembrá-lo de suas fraquezas, fazê-lo sentir-se vulnerável. Mas escute bem, ele não pode tocá-lo sem permissão divina. Sua vida está nas mãos de Deus, e nenhum ataque prosperará fora da sua vontade. Como diz Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso não significa que não haverá tentativas de ataques, mas que nenhum terá sucesso contra você, porque seu escudo é o Altíssimo. Caminhar nessa verdade transforma sua atitude. Você já não se levanta a cada dia com medo do que vai acontecer, mas com coragem, sabendo que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é um filho que avança com autoridade espiritual.
não como vítima dos problemas, mas como vencedor, consciente de que o céu respalda cada passo. O apóstolo Paulo falou da armadura de Deus em Efésios 6. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma instrução prática. Cada dia, vista-se dessas armas espirituais, porque elas lhe garantem caminhar em vitória. Ser prudente é sábio, mas viver paralisado pelo medo não é a vontade de Deus. Alguns filhos de Deus vivem pensando apenas em ameaças, no que pode dar errado, nas armadilhas do inimigo. Mas hoje o Senhor lhe lembra: meus anjos o protegem, e você caminha como vencedor, não como vítima. Quando você abraça essa verdade, recupera a coragem. O medo já não governa suas decisões. Você caminha de cabeça erguida, confiante de que nada nem ninguém poderá tirá-lo da mão de seu Pai. O escudo dourado que o Espírito lhe dá não serve apenas para cobri-lo, mas também para lembrá-lo de quem você é. Você é cidadão do reino, embaixador do céu na terra. Isso significa que, onde você pisa, leva a presença de Deus, e a escuridão deve recuar. Os inimigos da sua alma não podem resistir a um filho que sabe que está protegido. O medo perde poder quando você entende que sua vida está cercada de anjos e coberta pelo sangue de Cristo. Hoje quero que você visualize algo. Imagine sua vida como uma fortaleza impenetrável, com muros de luz que o inimigo não pode atravessar. Essa é a sua realidade em Cristo. Ainda que os ataques cheguem, ainda que as provas se apresentem, há um cerco espiritual ao seu redor. E enquanto você permanecer à sombra do Onipotente, nenhuma ameaça poderá derrubá-lo. Por isso, a cada manhã pratique isto espiritualmente. Antes de sair de casa, ore e declare: eu me visto com a armadura de Deus. Caminho sob a proteção divina, rejeito todo espírito de medo e abraço o espírito de coragem que vem do Senhor. Essa declaração não é superstição, é fé ativa. É reconhecer que sua segurança não está em muros humanos, mas na presença viva de Deus que o envolve. Filho amado, é sábio ser cuidadoso, mas nunca permita que o medo paralise sua vida. Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Esse é o combustível para avançar com decisão, para dar passos de fé, sabendo que mesmo em meio à tempestade, seu Pai luta por você. Com essa convicção, avance sem medo. Caminhe protegido e corajoso, consciente de que o Altíssimo é seu escudo e de que seus anjos o guardam em todo momento. E com essa certeza, permita que seu caráter seja forjado em santidade, sabendo que cada dia é uma oportunidade para viver como verdadeiro vencedor sob o cuidado do seu Pai Celestial. Número 14. Formação do caráter santo. Deus quer te lembrar que a santidade não é um estado inatingível reservado a poucos, mas um processo contínuo no qual Ele mesmo vai te moldando com paciência e amor. Você é barro nas mãos do oleiro divino e a cada dia, com cada decisão, com cada hábito que cultiva, o Senhor está formando em você um vaso de honra. O caráter santo não surge de um momento para outro. Ele é construído passo a passo, como um edifício sólido que requer fundamento, cuidado e perseverança. A primeira chave para esse processo é fazer da palavra de Deus o seu alimento diário. Assim como seu corpo precisa de pão para não enfraquecer, seu espírito necessita se nutrir da Escritura todas as manhãs. A Bíblia não é um livro de frases motivacionais, é o sopro do próprio Deus que corrige, ensina e transforma. Como está escrito em 2 de Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Quando você abre a Bíblia a cada dia, permite que sua mente seja renovada e que seu coração se alinhe à vontade divina. Esse hábito constante te molda mais do que imagina e, sem perceber, você vai caminhando em sabedoria e discernimento.
A segunda chave para um caráter santo é aprender a guardar a sua língua. Muitos dos conflitos da vida não surgem de grandes batalhas, mas de palavras malditas. Tiago compara a língua a um pequeno fogo que pode incendiar uma floresta inteira. Controlar o que falamos é um exercício de santidade prática. Escolher abençoar em vez de amaldiçoar, edificar em vez de destruir, calar quando é necessário e proclamar a verdade com amor quando o Espírito nos pede. Suas palavras podem ser bálsamo que cura ou espinhos que ferem. Por isso, parte da sua formação espiritual é deixar que o Espírito Santo guarde sua boca, para que dela só saiam mananciais de vida e não rios de amargura. Afastar-se conscientemente do mal é outra decisão vital no caminho da santidade. Não basta saber o que está errado, é preciso disciplina para se afastar daquilo que pode manchar seu coração. Às vezes não é um pecado evidente, mas ambientes, amizades ou hábitos que enfraquecem sua fé e te fazem retroceder. O sábio foge da tentação em vez de flertar com ela. Guardar a santidade recebida é como proteger uma chama acesa no meio do vento. Requer atenção constante, mas ao fazê-lo, sua luz brilha com mais intensidade. Essa proteção não é um peso, mas uma expressão de amor a Deus, que já te separou para Ele. O caráter santo não se forma em grandes gestos heróicos, mas nas pequenas decisões diárias. Levantar-se alguns minutos mais cedo para orar, escolher perdoar quando teria direito de se ressentir, decidir ser íntegro quando ninguém está vendo, recusar uma palavra dura e responder com graça. Essas pequenas vitórias, acumuladas dia após dia, formam em você um caráter inabalável, mais forte que o aço, capaz de resistir às provas e de refletir a luz de Cristo em um mundo cheio de sombras. É importante lembrar que esse processo não se trata de perfeição instantânea. Ninguém se torna santo de um dia para o outro. A santidade é uma jornada, um caminho onde Deus caminha com você, corrige seus passos, te levanta quando cai e celebra cada avanço que conquista. Não se castigue se tropeçar. Levante-se e volte a se colocar nas mãos do oleiro. Ele nunca desiste de você e, enquanto continuar confiando e se rendendo à sua obra, seguirá sendo transformado de glória em glória. Imagine por um momento o oleiro trabalhando com o barro. Suas mãos exercem pressão em certos pontos, retiram o que sobra, corrigem a forma, mas nunca deixam de sustentar o vaso. Assim faz Deus com você. Às vezes sente que a pressão é forte, que as provas são intensas, mas o que realmente acontece é que o Pai está te moldando para que seja um vaso útil, cheio da sua glória e preparado para toda boa obra. A prática espiritual que hoje você é convidado a estabelecer é simples, mas poderosa. Separe um tempo a cada dia para ler a palavra e examinar sua consciência. Pergunte a si mesmo: o que fiz hoje que agradou a Deus? O que preciso corrigir? Essa disciplina, ainda que breve, irá formar em você um espírito sensível, um coração humilde e uma mente alinhada com o céu. Com o tempo, você perceberá que já não reage como antes, que sua paciência é maior, que sua paz é mais firme, que seu amor se tornou mais profundo. Esse é o fruto de se deixar moldar pelas mãos divinas. O Senhor te diz hoje: faça da minha palavra o seu alimento diário, guarde sua língua e afaste-se do mal. Se você abraçar essas chaves simples, estará construindo um caráter santo que não apenas sustentará o milagre que espera para amanhã, mas também será testemunho vivo do meu poder em sua vida. E com esse caráter se formando dia após dia, você estará pronto para receber sua comissão final, o chamado que te enviará a multiplicar o que recebeu em outros corações. Número 15. Sua missão e propósito eterno. Deus não apenas te restaurou, fortaleceu e cobriu com seu amor, agora Ele te envia. Cada etapa do seu processo tinha um propósito, que você experimentasse sua graça para depois compartilhá-la. O Senhor não derrama bênçãos para que fiquem estagnadas na sua vida, mas para que fluam a outros.
Por isso, hoje, ele te diz com voz clara e firme: vá e compartilhe esta luz. Você é parte do meu exército de boas novas. Essa é a sua missão e o seu propósito eterno: ser luz em meio à escuridão, ser testemunho vivo do poder que transforma, ser instrumento de reconciliação e esperança. Os dons e talentos que você recebeu não são acaso nem capricho. Foram depositados em você com intenção divina. O que você sabe fazer, as experiências que viveu, até mesmo as feridas que hoje são cicatrizes de vitória, tudo isso é parte da ferramenta com a qual Deus quer tocar outras vidas. Como está escrito em Mateus 28:19, ide e fazei discípulos de todas as nações. Nem todos vão pregar de um púlpito, mas todos somos chamados a ser testemunhas do que Cristo fez em nós. Ali, no seu trabalho, na sua casa, na rua, em cada conversa, você pode refletir a luz que recebeu. Seu testemunho de restauração é uma arma poderosa. Há pessoas que não precisam ouvir um sermão elaborado, mas ver em você que Deus realmente transforma vidas. Quando você compartilha o que o Senhor fez contigo, está abrindo uma janela de esperança em corações quebrantados. Aquela mãe que se sente sozinha, aquele jovem que pensa em desistir, aquele homem carregado de culpas, podem ser levantados ao ouvir que Deus também levantou alguém como você. Não subestime o poder de contar o que viveu. Sua história pode ser a chave que abre o coração de outro. Você é enviado como embaixador de reconciliação e cura. Assim expressa 2 de Coríntios 5:20. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Rogamos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Percebe? Você não fala apenas por si, mas leva a voz do céu em suas palavras. Quando oferece perdão, quando estende a mão, quando ora por alguém, está atuando como representante do reino. E essa dignidade é parte do seu propósito eterno: ser uma ponte entre Deus e as pessoas que ainda não o conhecem. Sua missão não termina com um milagre recebido, nem com uma oração respondida. Sua missão continua até que chegue à glória eterna. Cada dia é uma oportunidade de semear sementes que darão fruto na eternidade. As boas obras, os atos de amor, a fidelidade no pequeno, tudo isso se acumula em sua herança celestial. Lembre-se de que Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2, dando-lhes poder e autoridade. Da mesma maneira, você não caminha sozinho. O Espírito Santo te acompanha, te guia e te dá coragem para cumprir o seu chamado. Imagine uma tocha acesa em sua mão. Essa chama não é apenas para iluminar você, mas para acender outras tochas em meio à escuridão. Assim é sua vida em Cristo: luz que se compartilha, fogo que não se apaga, esperança que se multiplica. Cada pessoa que você tocar, cada palavra de ânimo que pronunciar, cada oração que fizer, é uma semente de eternidade plantada na vida de outro. Não pense que já é tarde para começar, nem que sua vida não tem nada a oferecer. Cada etapa tem um propósito divino específico. Aos jovens, Deus usa em sua força e criatividade. Aos adultos, em sua maturidade e responsabilidade. Aos mais velhos, em sua sabedoria e exemplo. Ninguém fica fora do plano. Cada etapa da vida é um campo missionário onde você pode brilhar. Por isso, hoje o Senhor te comissiona. Ele te diz: confie, porque amanhã você verá um milagre que mudará sua vida para sempre, mas não apenas para você. Esse milagre será o início de uma missão maior. Eu te envio a multiplicar o que recebeu. Eu te envio a levar consolo onde há choro, paz onde há guerra, fé onde há incredulidade. A prática espiritual que você pode começar hoje é identificar uma pessoa específica a quem abençoar com seu testemunho ou seu serviço. Ore por esse nome. Busque uma forma de mostrar a ela o amor de Cristo. Essa ação concreta será seu primeiro passo nesse envio. Você não precisa salvar o mundo inteiro em um dia, mas pode impactar a vida de alguém hoje.
Deus já acendeu em você a luz, agora é hora de deixá-la brilhar. Você é parte de um exército que não luta com armas humanas, mas com a força do amor, da verdade e da graça. Sua missão e seu propósito eterno é levar essa luz até que todos a vejam, até que chegue o dia glorioso em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Chegamos ao final deste encontro, mas na verdade é o começo de algo muito maior na sua vida. Durante estes momentos juntos, descobrimos 3 verdades que mudarão sua caminhada espiritual para sempre. Primeiro, que a confiança sincera em Deus, combinada com um coração agradecido, são as chaves mestras que abrem todas as portas celestiais. Segundo, que a disciplina devocional diária não é fardo, mas o canal que mantém fluindo a bênção e fortalece seu caráter como filho amado. E terceiro, que o propósito mais profundo de todo milagre recebido se cumpre quando você se torna instrumento para abençoar e servir a outros. O milagre que você esperava quando começou a ouvir esta mensagem já teve início. Talvez ainda não o veja com seus olhos físicos, mas no reino espiritual as portas se abriram, os recursos se moveram e os corações se prepararam. Lembre-se disto. O milagre que você esperava já começou, mas agora você se torna parte do milagre que outros estão esperando. Vá e compartilhe esta luz. O mundo precisa ver através do seu testemunho que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir que não está sozinho, que Deus o vê, o ama e já está agindo em seu favor. E você, filho amado, caminhe na certeza de que o melhor de Deus para a sua vida está apenas começando.